Graças a Deus, Mestre Shun. Graças a Deus. A gente, e falo em nome dos que ouvem também, está, ou melhor, nós estamos imensamente agradecidos pela oportunidade de ouvir o seu conhecimento. Eu vou pedir para o senhor passar aí sua mensagem final, mas antes, até abusando da sua bondade um pouco, pedir para que o senhor se comunique com a equipe que me assiste nesse trabalho, que se organize, por gentileza, se possível for, enquanto o senhor passa a sua mensagem final, para que que trabalha mais à frente desse trabalho se pronuncie através do senhor mesmo e passe uma mensagem para a gente também. Observar um acontecimento que se dá nesse instante. Canal, no lado espiritual, onde se encontra agora, utilizar a palavra canal para falar do veículo pelo qual falo. Sim. Uso voz. Mas qualquer palavra não importa. O que para as pessoas se servir está bem. Canal aqui deste lado, como vocês falam, palavra preocupado. E o que disse poder ser difícil de entender por causa da maneira que falo. Não. Pode Achar que falar difícil. Imagine, está muito claro. Mas já foi falado, não? Então, precisar apenas descansar. Guia espiritual, como assim fala, que acompanha você, que pode te deixar uma palavra e dizer a você que esse canal que utilizo tem energias específicas, padrão de vibração, organização específico. Por isso, quando esse ser puder se fala com você, pode ser diferente o modo, a expressão de como se falar por meio de outro. Claro. Faz da energia, não? Sim. Agora, eu trazer a parceria com um guia que o canal não conhece, também não viu nessa vida, né? Sim. É como se fosse estrangeiro, né? Sim. Então, esse guia aproximar aqui e ele deixar uma palavra para você. Esse guia, como você se chama, que acompanhou você. Salvo grande. Salve. Estou me adaptando aqui. Tá bom. Adaptando essa energia. Está bem. Adaptando essa pessoa. Sim, senhor. Eu devo respeitar os procedimentos, o comportamento dessa pessoa. Claro. Então, vou falar de um jeito que considero respeitoso a essa pessoa que me cedeu a matéria, corpo. Tá bom. As palavras. Estou sob influência dos que estão acompanhando ele. Por isso,
A linguagem pode ser contrária do como eu utilizaria uma outra pessoa e até mesmo o comportamento. Claro. Verdade, às vezes quando manifesta em algum lugar, aquele comportamento é porque as pessoas acreditam que precisa ser assim. E não muito talvez corresponda a como é de fato. Tá bom. Na confiança, no sagrado, eu sou Tiriri, que quer dizer que nunca duvide do nosso trabalho. Quando eu falo nosso, seu e nosso, de nós. Sempre abençoe o trabalho, porque na sociedade, no mundo espiritual e na sociedade, no mundo físico, há tanto desespero. Nos lares das pessoas que assistem as palavras, há sofredores impetrando vinganças terríveis. E quando estas vozes fraternas falam e estas pessoas assistem, esses algozes aprendem, esses algozes param para pensar. Assim, o trabalho não é só algo que chega ao encarnado que pode tocar na tecnologia física, mas o trabalho chega aos atormentados que, estacionados no ódio e na vingança, residem nos lares e em qualquer lugar onde haja alguém que assista, que ouça. O trabalho é considerado pelo mundo espiritual uma propriedade valiosa que deve ser protegido, guardado, honrado, que se deve zelar, porque é uma via de cura. É uma via que faz pensar na reforma do íntimo. Neste tempo em que há tanto um movimento que vai impedir, que quer impedir nós de conversar com as pessoas na matéria, há tantos centros que começam a adotar a ideia que não devemos travar diálogo face a face e que não somos desenvolvidos o suficiente para usar uma tecnologia como meio de comunicação. Como se não pudéssemos adotar os meios viáveis e favoráveis para o ser humano nessa época em que se encontra. Enquanto o vosso coração tiver vontade de continuar, continuaremos. Enquanto a sua inspiração continuar a alimentar o trabalho, estaremos juntos nele. E não há uma data para acabar, embora houvesse uma data para começar. A força do bem está com você. E respeitosamente, utilizando esse sacerdote
oriental, respeitosamente honrando os seus luminosos orientadores orientais, eu estou aqui nessa licença, usando esse veículo físico dele para me expressar a você nessa oportunidade que acredito ser importante para te dizer estas palavras. Poderei não mais utilizar esse veículo porque cada coisa em seu lugar, tudo na sua ordem, para haver equilíbrio e crescimento. Sim. Tudo bem. Salve o grande. Muito obrigado, seu Tiriri. Saudações. E se conversei com você de forma diferente, é porque essas forças que aqui estão só me possibilitam a comunicação dessa maneira. A minha linguagem pode parecer mais polida, educada, mas eu pergunto a você, por que nós da nossa hierarquia temos que falar palavrão? Certo. Não faz sentido. Por que vocês querem isso? Sim. Por que vocês querem que fiquemos encurvados? Que estranha forma vocês nos dão? Por que acha que somos grosseiros e agressivos? Falar com autoridade e veemência é necessário? Não significa rudeza. E, no mais, posso falar dessa forma parecendo mais educado, porque essa mente possui muito um dicionário diferente que posso utilizar, e porque também através dela eu não preciso usar aquelas vestes e roupagens que eu não seria aceito em outro lugar se não as vestisse. Sim. Saudação e paz a todos. Eu gostaria de perguntar muita coisa, mas também respeitando o aparelho e o momento sagrado, vou deixar para uma outra oportunidade, quem sabe num desdobramento junto com o senhor, viu? Muito obrigado. Aí de coração, estou sem palavras e é um agradecimento imenso poder falar com o meu próprio guardião nessas circunstâncias. É um presente que recebo com muito carinho, muito respeito e muita gratidão, viu? Eu abençoo seu coração e você é meu irmão, é meu amigo. E no mundo espiritual, nas colônias espirituais, onde as clínicas são muito eficientes para curar os que lá vão, os enfermos, você faz um bom trabalho. E para aquele que acha que eu vivo só em um lugar que é escuro, eu vou nesses mundos astrais, faço parte também dessas equipes de cura. Mas eu tenho uma missão nesse lugar onde há tanta angústia e dor, e eu preciso me dedicar a esse espaço aqui, onde parece que o sol não brilha tanto. Mas, nesses laboratórios do bem, que existem nas outras realidades espirituais, as colônias espirituais, eu tiro essas vestes e visto as roupas brancas, faço um sorriso mais agradável e me dirijo a essas clínicas para levar a colaboração quando sou convocado, quando sou chamado. Eu observo que o ser humano pensa da nossa hierarquia tantas coisas e também não se pode talvez revelar tanto porque não seria aceito.
paz. Estou com você, porque honro a sua amizade, sua pessoa humana, e estou muito satisfeito com o seu desejo de levar o bem e o que é útil ao seu próximo. No que for possível apoiar você, segundo a lei da causa e efeito, estarei aqui. Nos momentos de tristeza, acredite, eu estarei para auxiliar junto com os outros, aliviar. E quando precisar passar por algo que precise de força, estarei para alimentar a vitalidade, para rir junto, para chorar junto. Fique em paz. Nossa, gratidão, seu Tiriri. Gratidão, até breve. Muito bem, estamos aqui novamente com o monge taoísta Tian Xinshan, e nessa ocasião ele vai nos esclarecer alguns detalhes inicialmente a respeito do que vai acontecer no nosso encontro de hoje, e depois, com a permissão de Deus, vamos falar com um mestre ascensionado que se apresenta no arquétipo de um oriental, do mestre Shun. Mas vamos ver, Tian Xinshan, o senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Oh, graças a Deus. Bem-vindo novamente, muito obrigado por ter aí aceito o convite, viu? Obrigado, você. As pessoas deram um retorno maravilhoso, ficaram muito emocionados com o monge, viu? Eu quero, assim, agradecer você por esse momento, porque você faz com que essa energia circule em mim. Você possibilita nesse instante que eu possa estar em contato com aquilo que é graça divina, e isso me traz um benefício. Eu quero te dedicar a gratidão por construir esse momento e essa possibilidade para mim. Graças a Deus. E eu quero agradecer esse momento a todos que nos ouvem, porque certamente se não fosse o coração que busca, que já está preparado a ouvir, aprender e crescer com o que ouve, a espiritualidade não ia permitir que esse trabalho continuasse, né? Exatamente. Tá certo, então. Então, hoje, o que a gente vai ter a experiência e viver hoje em termos de manifestação espiritual? Como que isso é visto do ponto de vista do monge taoísta? Sim. Eu gostaria de falar sobre a questão, esse aspecto do contato com seres espirituais, com as consciências que vivem em outras realidades. Uhum. Por todo o Oriente, Coreia, Japão, a China, a Tailândia, né? Todo esse Extremo Oriente em si, existem essas manifestações. Cada país possui uma característica cultural, um aspecto inerente ao povo. Especificamente, falando da China, dentro do taoísmo, o taoísmo ele é muito rico na abrangência que ele oferece de conteúdos para tratar o despertar da consciência do ser humano. Nós temos as escrituras que vão lidar, por exemplo, ensinar sobre a política, ensinar sobre a sociedade, como a sociedade, um grupo, né, social pode proceder para haver harmonia, progresso, felicidade, paz. Orientações como, por exemplo, os filhos se relacionam com os pais, como os filhos se relacionam com os irmãos. Orientação de como os pais se relacionam com os filhos. Também textos e escrituras que falam como o homem e a mulher, como cônjuges, se relacionam, e como uma família se relaciona com o meio externo, a comunidade, né?
Há textos que falam sobre como você pode organizar, por exemplo, a agricultura, a plantação para gerar alimento. Então, assim, é muito abrangente o caminho taoísta em termos de recursos de ensinamentos. E uma dessas áreas trata desse aspecto, dessa relação com o mundo espiritual, com os seres divinos, que nós chamamos na cultura taoísta de mestres ancestrais, de mestres celestiais, também nós chamamos de imortais, no sentido de que estão em estado de consciência desperto e iluminado. Dentro da cultura taoísta existe uma parte que chamada de a seção do chapéu vermelho, e as pessoas que têm essa faculdade, que geralmente vêm com elas desde o seu nascimento, tem as primeiras manifestações na infância, começa a se intensificar na juventude do corpo, e a partir daí a pessoa vai seguir um caminho de dar a voz, entregar a sua voz para os seres celestiais que venham a estar vinculados a ela. As pessoas que recebem essa união com os seres são chamadas Dongji. A seção de Dongji consiste em a pessoa, homem ou mulher, sacerdote ou não, que tem essa faculdade natural nele, receber uma das deidades, divindades ou mestres ancestrais do panteão taoísta, ou qualquer ser espiritual que seja, de qualquer cultura, que venha trazer uma mensagem, um ensinamento para o bem e para o despertar humano. Então, essa sessão, o simples seria apenas isso, essa união de uma consciência com outra consciência. Na China, houve muitas revoluções, e essa prática era muito popular, no sentido assim que é algo extremamente comum na sociedade. Nós sempre podíamos encontrar assim onde havia um Dongji, mas com as revoluções, muitos conflitos, houve muitas perseguições diversas, então isso começou de certa maneira a ficar escondido por causa de perseguições, não só essa área específica da cultura espiritual chinesa, mas tudo mais, aconteceram perseguições. Então foi, de certa maneira, assim, desaparecendo do meio público. Depois, quando o governo chinês restaurou o que foi possível dentro do que era necessário a estabilização da sociedade, começou a desenvolver a sociedade chinesa, e o governo começou a recuperar muito dos tesouros milenares da China, apoiar o desenvolvimento desses tesouros milenares, dessas culturas antigas que traziam a saúde, o bem-estar e a harmonia, né, entre os seres humanos. Aí os Dongji começaram a voltar e começou-se então a realizar sessões, né, de Dongji, onde os sacerdotes taoístas ou não é necessário ser um sacerdote para isso, passavam a receber a união com os seres, ou a escrita espiritual, que eu vi os espíritos chamar de psicografia, né? Dentro da cultura taoísta existe um estado que nós entramos nele pela prática da meditação, ou que a pessoa é levada a estar nesse estado quando ela nasce com essas habilidades, nós chamamos Chen Yang. Nesse estado significa uma união com o espírito. Chen significa um espírito, não espírito como um ser individual, mas uma natureza expandida. Nesse estado há um deslocamento, ou eu deixo o meu corpo e fico em comunhão, em união com um ser celestial, um mestre ancestral, e este pode transmitir ensinamentos, como também este pode se unir ao corpo e falar através do corpo, ou curar através do corpo da pessoa. Então, é algo natural, inerente a uma habilidade interna do ser humano. Certo.
E o senhor tendo a clarividência, o senhor, quando os mestres se aproximam, o senhor consegue defini-los espíritos com feições humanas. Exatamente. É, por você fala de clarividência, né? A gente chama de visão celestial. Tá. A gente usa são palavras diferentes para a mesma coisa, né? É a capacidade de conseguir ver mais além do que se está vendo, né? Quando os seres espirituais aparecem, é possível, assim, primeiro senti-los. Eles têm qualidades ou tons vibratórios específicos. Depois começa a surgir a imagem deles. E se pode distinguir da aparência deles, que eles venham adotar para se comunicar com o ser humano. Eles adotam a aparência que for necessária para a pessoa. Em si, a aparência para eles não tem nenhuma importância. Ou adotam um formato que para aquela pessoa tocar mais no coração dela. O formato dele ser, o jeito dele agir, para ele não é importante. Mas o que é importante é que esse jeito, essa maneira, chegue ao coração da pessoa. Então ele se adapta à realidade psicológica de cada ser humano, onde ele esteja vivendo. Esses seres que se apresentaram para mim, isso aconteceu assim muito espontâneo, vem acontecendo desde a infância do meu corpo e depois na juventude. Então não são seres assim que eu encontrei, por exemplo, o nome deles em algum lugar. Eu vim a encontrar o nome deles depois que eu fui a pesquisar sobre isso, quando eu tive, de repente, interesse em saber se existia alguém que viveu aqui, que tenha utilizado aquele nome. Alguns seres não existe história, não existe nenhum registro deles. Outros já existem histórias bem concretas deles. E qual que é a história sua e da sua mediunidade com este mestre em específico com quem falaremos em instantes? Bem, falando dessa vida presente, eu tive algumas fases na minha vida que eu fiquei retirado, muito assim, isolamento do contato com a sociedade. Então, uma dessas vezes que eu estava nessa fase de recolhimento, e já tinha 2 anos que eu estava mais em reclusão, em isolamento, eu não tinha nenhuma atividade externa com as pessoas. Isso já tem alguns anos, uma certa tarde, sentado em um determinado lugar, eu percebi que seres espirituais, pessoas, né, necessitadas, que não viviam na matéria mais, estavam em sofrimento e perturbação, se aproximaram daquele local em grupo. Então, alguns seres espirituais, alguns mestres ancestrais, aproximando-se de mim, disseram que é necessário que algumas substâncias do meu corpo fossem usadas para que aquelas pessoas passassem por uma terapêutica, assim elas poderiam se preparar de certa maneira que fosse possível levá-las para hospitais, clínicas existentes em outras realidades espirituais. Então, eles começaram a fazer esse processo e um grande clarão de luz apareceu. Desse clarão de luz que se podia ver, 2 seres surgiram. Um foi o Mestre Shun, surgiu e ficou ali. O outro foi o que sempre aparecia para mim durante muito tempo, que chama Francisco de Assis. Quando o Shun apareceu, nada ele disse. Mas o Francisco, chegando perto de mim, disse que eu precisava deixar o isolamento e voltar a ter contato com as pessoas. Ele só me disse isso. Fez o que era necessário àquele grupo de pessoas que não vivem na matéria
E depois aquilo terminou e se seguiu, terminou o encontro. Então, depois o Mestre Shun me impulsionou a atender uma pessoa, que eu sou terapeuta, e nas sessões de terapias que eu faço, eu ministro as orientações terapêuticas, e nessa fase usa a filosofia e o conhecimento da medicina chinesa, e os seres também falam orientando as pessoas, né? Depois eu passo a etapa da cura utilizando a energia, o Qigong medicinal. Me impulsionando a tratar uma pessoa, a pessoa acabou me procurando e eu fui tratar aquela única pessoa. E quando eu fui tratar ela começou a falar comigo na parte da orientação sobre os problemas que ela estava vivendo. E na medida que eu comecei a orientar ela, o Mestre Shun se aproximou do meu lado. E naquele instante, ele alterou meu estado mental e ele começou a falar com a pessoa e a passar muitas orientações para a pessoa. De uma maneira singela, muito sutil, né? E aí nesse fenômeno, de repente, eu me vi como se eu estivesse do lado e Mestre Shun começou ao mesmo tempo a conversar comigo, ao mesmo tempo que a voz no meu corpo falava de outro assunto que tratava do que a pessoa estava precisando. Ele falava ao mesmo tempo comigo de assunto que era, né, para mim. Nesse momento, ele falava da necessidade de eu não mais ficar em isolamento, que era necessário que eu pudesse estar em contato com as pessoas, que eu poderia enfrentar dificuldades ou conflitos, porque no mundo da sociedade humana, por hora, está assim mesmo, mas que era muito importante que eu pudesse deixar a reclusão. E ele falou, o tratamento ocorreu durante 1 hora com a pessoa, e nesse tempo ele dialogou comigo, ao mesmo tempo que ele falava com a pessoa, através da voz do corpo físico que eu uso, mas outro assunto totalmente diferente. E aí depois desse fenômeno, passou-se um tempo, aí eu fui atender outra pessoa que apareceu para ser atendida, e na medida que foi atender, o Mestre Shun apareceu de novo. E aí ele começou a orientar a pessoa. E por causa dessas manifestações dele, inicialmente, começou talvez a espiritualidade organizar para que pessoas que estavam com problemas de saúde, sejam ou problemas de vida, que também é uma questão de desarmonia e ausência de saúde, né? Acabaram me procurando, e na medida que eu fui recuperando a atividade de profissional terapeuta, aí eu fui retornando aos poucos à vida pública, né? Então, ele foi como se fosse assim, me empurrando, né, para me tirar daquela reclusão em que eu ficava. Entendi. E o Mestre Shun, o senhor o conheceu em vidas passadas, na encarnação? Assim, o Dr. Shang Lu, que é um outro ser que vem para fazer tratamentos médicos, naturalmente eu me lembro de estar junto dele estudando as técnicas medicinais, né? O Mestre Shun, ainda não parei para observar sobre ele especificamente. E ele também, ele não me disse ainda, assim, não falou para mim nada sobre ele. Ainda não houve esse interesse específico. Tá certo. Agora a gente tem um retrato, uma fotografia para a qual estamos olhando. Como é que foi produzido esse retrato? Sim. Eu procurei, assim, no Brasil, pessoas que tivessem a habilidade de pintar os seres espirituais. E procurando para ver se conseguia encontrar alguém para retratar o Mestre Shun e outros também. Eu encontrei uma senhora,
né, que chama Rosa. Aí eu observei a qualidade das pinturas que ela fazia e conversei com ela. Falei mais ou menos assim, como o Mestre Shun se mostrava, né? E aí ela ficou de receber a imagem dele. Então ela retratou essa imagem especificamente. Quando ela me enviou a imagem, naturalmente o Mestre Shun, os olhos dele são mais chineses. Na imagem estão mais abertos, né? Um pouco mais fechados. A imagem também ele é um tanto mais escuro, mais moreno aí, né? Porque eu acredito que seja um material que foi como que usou-se para pintar. A pele é bem clarinha, né? Mais clara, né? Só esses detalhes mesmo assim da pele ser mais clara, o olho um tanto mais fechado. Mas ao receber a imagem, eu observei assim, que ela conseguiu passar para a imagem assim, o que ele queria que ela passasse, para ter um exemplo, uma referência, para que ele possa ser observado. O que o senhor diz, ou o que o senhor pensou das cores na imagem retratadas? Sim. Por exemplo, cores, né, elas têm significados diferentes para culturas diferentes. O que o vermelho pode significar para os brasileiros ou pode significar para um indiano é diferente. Para um japonês, o vermelho pode representar uma coisa totalmente diferente para o chinês, para o tailandês. Então, o que as pessoas consideram sobre as cores está muito de acordo com crenças culturais e significados que foram atribuídos a elas por essa nação em específico. Aqui no Brasil, eu já ouvi muito as pessoas falando sobre, por exemplo, o preto, que o preto seria como se fosse alguma coisa como negativo, por exemplo. Certa vez um amigo me levou, que ele vai em vários lugares, ele me levou em um local e a pessoa disse assim que, por causa das minhas vestes serem escuras, que eu atrairia espíritos negativos, por exemplo, né? Mas o que liga a gente em alguma coisa é a qualidade da vibração que o coração emite, não muito o que nós vestimos. Então, na China, o preto, essa cor azul escuro, representa o céu, aquela parte azulada. E significa também um aspecto mais interno. O preto significa, assim, aquele espaço por onde a luz surge. Não tem a ver exatamente com a ideia da dualidade mal e bem, mas tem a ver com manifestação da luz e silêncio. A luz é um movimento e o preto, o escuro, significa uma pausa serena que sustenta e dá significado ao movimento, enquanto o movimento, que é o branco, sustenta e dá significado ao escuro, que é a pausa. Sempre há silêncio e som. Isso é contínuo. Então, o preto para nós significa esse aspecto interior, o profundo céu e o espaço. Ele representa uma qualidade que absorve muito a energia, enquanto a cor branca ela reflete muito a energia. O preto absorve e guarda a energia, né, a cor. E o Mestre Shun, ele veio vestido com essas vestes escuras, mais azul escuro, parecendo um preto, porque todos os sacerdotes taoístas, monges taoístas, utilizam as vestes nessa cor. Então, ele quis assim, demonstrar respeito, consideração e igualdade entre ele e os que estão aqui. Nossa. Qual que é a diferença no que se refere à comunicabilidade com os espíritos do ponto de vista do taoísmo e do budismo? Sim. Geralmente, o budismo tibetano, especificamente, por exemplo, antes do budismo
ir da Índia, que o budismo é uma cultura religiosa, espiritual, que surgiu na Índia, pelo Nepal, quando ele foi para o Tibete, no Tibete havia uma prática natural do povo, desenvolvida com séculos, que chamava-se Bon. Essa prática espiritual foi surgida a partir de pessoas que tinham habilidade de escutar, de sentir os espíritos guias, os seres da natureza, seres elevados que viviam em outras dimensões espirituais. Então foi-se criado toda uma cultura espiritual baseada nessa comunicação. E isso foi dado o nome de Bon. Quando o budismo foi para esse país, o Tibete, né, que hoje pertence à China, o budismo não aprovou aquele caminho espiritual. E começou, com o apoio de imperadores, ele começou a tomar vulto, ele começou a tomar espaço. E essa cultura espiritual natural riquíssima, que era o Bon, começou a ser assim, até massacrado por autoridades políticas, porque as autoridades queriam que adotassem o budismo em detrimento daquela cultura específica. Então, os políticos, encantados pelo budismo, pelos seus ensinamentos filosóficos e pelos monges indianos, começaram a perseguir essa cultura espiritual específica tibetana. Então, com o tempo, ela foi desaparecendo. Entretanto, como isso faz parte da cultura do povo, então, os tibetanos incorporaram muitos aspectos disso no budismo tibetano. Então, nós podemos encontrar no budismo tibetano que eles chamam de oráculos, que são monges budistas tibetanos que recebem deuses e seres e espíritos antigos para dar diagnósticos, para curar pessoas, para transmitir conceitos filosóficos. Então, essa prática específica existe no budismo tibetano, mas não em grande escala. Já o budismo de outras culturas, como coreanos, japoneses, budismo chinês, né, budismo vietnamita, não existe esse tipo de acontecimento ou prática. E pode que talvez isso não seja uma coisa muito bem vista a partir dessas outras culturas budistas. No taoísmo, os sacerdotes taoístas na China ou em outros lugares, eles sabem da existência desse fato e eles têm isso como algo assim que faz parte de um dos aspectos da manifestação múltipla, das possibilidades de recursos e meios para se conseguir alcançar a sabedoria e o contato com os deuses, com as divindades, né? A gente utiliza a palavra deuses porque o ameaça foi detectado. Um antivírus aqui. Porque cada povo tem o seu vocabulário. Então, santo, por exemplo, então são termos, né, para se referir a seres realizados. Entendi. Ainda bem que ameaça só no computador, né? Um antivírus não consegui desativar a voz dele, não sei como desliga essa voz. Não, mas não se preocupe com isso. Por falar em culturas, o senhor saberia dizer como se fala em chinês diálogo com os espíritos? Certo. Sim. Eu precisaria achar um termo assim, mais adequado para isso. Aí eu poderia te enviar um termo mais apropriado. Como o idioma chinês é muito vasto, a palavra pode significar muitas coisas, dependendo do som e do ideograma. Tá certo. Então é melhor deixar isso em reservado para depois, para não, né, que ninguém ache nada, né? Eu posso enviar algo que seja mais apropriado, assim, um termo mais apropriado. Sim, veremos depois. Agora, então eu quero aí agradecer suas palavras iniciais, porque nos ajudaram muito, nos colocaram não só predispostos, mas informados para aquilo que vai acontecer
E também, antes de trazer o Mestre Shun, eu gostaria de perguntar o que uma pessoa pode fazer para ter tanto a clarividência quanto a mediunidade de incorporação? Certo. A partir assim, do conhecimento oriental especificamente, nós praticamos Qigong, técnicas Daoyin, que são técnicas onde eu vou aumentar o Qi, ou a energia do meu corpo, renovar essa energia, purificar essa energia, vou ampliar os Jinlo, os canais, né, os canais de energia pelo corpo e os centros do corpo com essas práticas. Então nós temos a meditação, o Qigong, o Tai Chi Chuan e outras técnicas como a alquimia interior, né, que nós chamamos Neidan. Então essas técnicas todas causam refinamentos na estrutura física e nas estruturas energéticas. Isso leva a pessoa a sair desse estado de mente, de coração conflitivo e entrar em um estado onde o coração fica em maior harmonia com o meio, com tudo o que ele encontra. Nesse estado, assim, essa faculdade que ela é inerente e natural aos seres vivos, de interagir com outros seres de outras realidades, essa faculdade ela começa a aflorar. E a pessoa pode, então, assim, começar a ouvir os seres espirituais mais iluminados por uma audição, que é uma espécie de palavra, ou som que aparece na cabeça, né, como se houvesse um microfone, uma caixa de som, né, dentro da cabeça, né? A voz aparece ali dentro. Então, por meio dessas práticas, com o passar do tempo, e também isso aí, cada pessoa, né, tem o seu ritmo, seus obstáculos, as suas superações pessoais, a pessoa refina-se e ela pode alcançar essas habilidades, se ela já não nasceu com essas habilidades. Tá certo. Isso basta por enquanto. Então aqui vamos finalizar esse bloco de introdução e daqui a pouco a gente volta com o Mestre Shun. Certo. Gratidão, viu? Gratidão. A primeira palavra é paz. Paz. Importante dizer a primeira palavra, paz. Sim. Porque essa união se processa pela experiência da paz, meu querido. E a paz, na maravilha de sua realidade, que vem tornar um corpo grosseiro em um farol que brilha para que se possa passar as experiências de amor de um coração que habita outras realidades que a humanidade ainda não pode ver. Paz é a palavra para que também todas as psiques sintam o conforto e a segurança. E nessa segurança flui a boa vontade e as experimentações que expandem a alma no seu centro e na sua natureza cósmica. Quando eu falar com você, talvez as palavras possam parecer poéticas, filosóficas, românticas, mas porque a linguagem humana é pobre,
e difícil é expressar o que se sente e o que se vive na realidade da minha experiência. Por isso a construção das frases precisa simbolicamente ser edificada, da maneira em que o arranjo destas palavras possam ampliar, abrir uma porta de possibilidade de amplitude no coração do ouvinte. E não são elas então, porque são ditas destas maneiras, coisas distantes do ser humano, de sua realidade, coisas distantes da realidade aplicável pelas mãos do ser humano. Sim. Sim, senhor. Paz. Mestre Shun, é uma satisfação enorme poder estar recebendo aqui no diálogo com os espíritos, viu? O vosso coração sente satisfação, que é alegria, significa que pode levar mais luz ao seu próximo. Isso é um momento bom. Gratidão, graças a Deus. O senhor falou que paz seria a palavra inicial e pela sua caridade até vou perguntar o que fez ou o que aconteceu que causou esse distanciamento da nossa humanidade desse estado de espírito. E num segundo tempo gostaria que o senhor respondesse o que pode ser feito para que retornemos a ele. Sim, existe, observe, duas respostas sobre o que perguntar. Se falar com um ser espiritual que habita as dimensões da dualidade do planeta Terra, da morada Terra, ou seja, aqueles que não alcançaram ainda a liberdade de como palavra, vai encontrar uma palavra adequada, a liberdade de estar girando no que você considera reencarnações. Estes te responderão de uma forma. Para os que vivem em uma realidade onde não há esse ciclo, te responderão de uma maneira mais ampla. Então, responderei dessa outra maneira, que distanciou a humanidade dessa experiência, desse estado. Vocês, na sua liberdade interna, desejaram experimentar o que só se poderia experimentar se uma parte de si mesmos que estava nesse estado de esplendor deixasse de ser percebido, deixasse de ser vivenciado. Então eles mergulharam, usando a palavra figurada, na sombra, que significa esquecimento. Não, sombra no sentido de algo ruim. E nesse esquecimento imputado a si mesmos, permaneceram dentro dos véus da ilusão para experimentar as sensações que isso pode proporcionar, para retornar à ligação, a essa consciência. É só pelo caminho da prática do amor, que é o senso de unidade, e é o senso de todos e em todos, para todos. Por meio dessas práticas se pode restaurar a memória, a experiência. Não houve um distanciamento como nós, nessa realidade, percebemos, mas houve um esquecimento. Simplesmente vocês se esqueceram dessa natureza sublime. Então, essa famigerada queda do homem existiu ou deve-se entender por outra que o espírito jamais
Só um momento, já termino aqui a minha. Ou deve-se entender por outro que o espírito que alcançou determinado nível jamais regride e daí não se pode conceber que uma consciência que alcançou determinado nível de despertar volte ou regrida na sua evolução. Houve a queda do homem ou não houve? Nós, no nosso estado de consciência, na realidade em que existimos, não consideramos. Utilizo a palavra considerar, porque meio que o ser humano entende o que posso querer expressar. Sim. Não consideramos queda. E houve queda. Como fala você? Sim. Nós compreendemos. E os seres, as consciências, desejaram experimentar realidades específicas. E esse desejo, essa vontade, lhes orientou que deveriam criar certas condições e que deveriam deixar outras. E nessa escolha livre, pela experiência, as consciências naquele estado, como por exemplo, mergulharam e construíram o que você entende como queda, foi uma viagem que vocês fizeram para um estado de consciência onde pudessem experimentar essa realidade em que se encontram, porque não é possível experimentar essa realidade se não estiver nela. Não havia uma noção dessa realidade nesse estado, como dizer, de consciência pura. Perdido nesse estado, confusos, querem deixá-lo porque é angustiante. Mas não podem fazer de súbito e tão rápido quanto o fizeram rápido, no sentido de mergulhar nele. Entretanto, isso não é visto como desvantagem ou como que escolheram algo equivocado. Simplesmente a razão é a experiência. Simplesmente a razão é o objetivo de expandir o coração em todos esses espaços possíveis onde a vida pode se fazer. O que você está perguntando agora é revelar algo, porque eu quis manifestar uma comprovação para o meu canal especificamente, meu veículo de uso para contato, né? Sim, sim. Porque ele pensou sobre isso, que talvez pudesse você perguntar, mas ele não enviou a você essas perguntas. Então, trabalhei para que essa ideia estivesse em você. Como o canal se encontra em um espaço espiritual onde pode ouvir-me, então eu falo isso para comprovar a ele sobre a ação espiritual do bem e a ligação recíproca das boas ideias que produzem o conforto no coração e o alívio. Meu Deus. Graças a Deus. Nossa, isso quer dizer que parece que não, mas nessa comunicação, muitas vezes, mesmo que não estamos incorporados, estamos, no meu caso, mediunizado e seguindo os conselhos de vocês. Isso acontece muito mais do que o ser humano pensa. Certo.
Perfeito. Então agora eu quero continuar ainda um pouco na ideia da alegoria do Adão e Eva no paraíso e do fruto do conhecimento e da cobra. Dentro do contexto que o senhor propôs. Parece que abre uma porta para a gente ver que foi, ao invés do que se acredita, uma punição, foi uma escolha feita com muito gosto para que a consciência fosse e viajasse para terras antes não exploradas, para, obviamente, viver experiências antes não vividas e que traria muita coisa para o todo, ao invés do que pensamos que foi um exílio, um castigo. Fale um pouco sobre essa alegoria da cobra, da serpente, Adão e Eva, o paraíso e Deus e o fruto da sabedoria. Sim. Você armazenar conteúdo do que passa a você, da sua psicologia. Se eu armazeno, não, eu vou falando assim que vai vindo na cabeça. Não quer dizer assim, você está armazenando o que fala para você na sua psicologia. Sim, estou sim. Porque assim se percebe que conteúdo pode abrir a felicidade no coração das almas peregrinas, não? Sim. Então, é importante vocês poder guardar informação, né? Sim, está tudo sendo registrado, mestre. Observar sobre esse. Primeiramente, não há o que você anteriormente chama involução. Isso. Há apenas uma vontade de experimentar algo em uma determinada condição. Esse não é como se entende nas palavras humanas, regressão. Uhum. Nem todos os seres fizeram isso. E todos, nem mesmo posso dizer que número é todos, porque é infinita a quantidade de consciências existentes em realidades sublimes e demais tantas outras, né? Sim. Uma certa, como eu acho a palavra humana adequada, um certo grupo de consciências decidiu viver isso, né? Uhum. Sobre cobra. No inconsciente da humanidade, o que você pergunta sobre serpente, existe que esse é serpente. Extingou uma pessoa a comer um fruto, e a partir desse ponto, essa pessoa entrou em um estado de sofrimento e desventura. Não é essa a crença? Foi, isso mesmo. Observar. Essas crenças, essas histórias, elas não estão sendo muito saudáveis na sociedade humana. Ai. Porque, observa, primeiro falar a razão, depois explicar o que significa. Sim. E essa história, ela tem oprimido a maravilhosa energia, atributo feminino. Tem implantado inconscientemente, sem que se perceba, uma atribuição ao feminino da perdição daqueles que estão na luz, daqueles que estão no bem. Ouvi os seres humanos dizendo que o que corrompe muitas pessoas é dinheiro e mulher. Ouvi isso. Essa consideração tem a ver com essa história. E a mulher corrompe a luz. Essa história danifica a consideração sobre o sublime feminino.
O feminino é a qualidade da consciência, do acolhimento, do envolvimento e da integração. O feminino guia para a expansão. O masculino sustenta as bases complementares para a expansão. Certo. O feminino, nessa história, significa uma consciência que quer ver mais profundamente. E o masculino, nessa história, significa aquela parte da consciência que quer permanecer no mesmo lugar. A cobra é a energia que o feminino desperta para explorar a profundidade do universo, as milhares de possibilidades de experiências do amor. A serpente é esse movimento, essa energia que o feminino despertou para que o seu aspecto masculino, parado na palavra humana, naquele estado, e não querendo se mover, utilizando palavras para tentar explicar o processo, esse feminino acionou o que você chama de serpente, ou seja, a energia divina que penetra a infinitude e adentra o micro, para explorar a realidade desse micro e as possibilidades infindáveis, maravilhosas, existentes nesse micro. Porque feminino estava no macro e masculino no macro. Então, são estados internos, porque não existiu um homem ou mulher, como vocês chamam, Adão e Eva, como você disse. Isso é um movimento interno que aconteceu em um grupo de milhares e milhares de seres, em outro sistema, em outra galáxia, em outra realidade dimensional de consciência. E nesse grupo, nesse interno, esse feminino então despertou essa energia de aprofundar. E assim, há um fruto que se ingeriu e que não se deveria. Esse fruto, em verdade, são as formas. Ao explorar essas possibilidades amplas, o ser, a consciência, começou a criar forma, ou seja, a separar isso daquilo para experimentar o uno no dividido. E essa separação foi se multiplicando infindavelmente. Isso é bom. Isso que ocorreu é o bem. Porque a consciência na sua unidade, amando a diversidade e fervorosamente seu coração se impulsionando para entrar nessa dualidade, nessa multiplicidade de formas para se relacionar na proximidade mais íntima e experimentar com toda a intensidade de seu sentimento. Mas essa visão de mal que nós percebemos na consciência do ser humano sobre essa história vem do conflito, da angústia, que surge da ignorância de desconhecer o propósito. E não exatamente que essa realidade provoque esse sofrimento que vocês vivem. Esse sofrimento origina-se da ignorância e origina-se de um amor muito individualizado e não de um amor mais universalizado. Mas nós entendemos que também isso é um caminho de experiência da parte micro e o reconhecimento desse micro como sublime, divino, inefável. Esse é o que posso, no momento, conseguir, em palavras humanas, dizer.
Mestre Shun, eu agradeço uma explicação fabulosa, maravilhosa. Agora, há mais de 155 anos atrás, o Allan Kardec fez aos espíritos uma pergunta que talvez fosse cabível ao tempo e às consciências, e disse o seguinte, num livro que ele chamou mais tarde de Livro dos Espíritos, lá na questão 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Daí as entidades venerandas responderam para ele o seguinte, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, vemos aí todo um palavreado, acredito, voltado para o tempo quando foi escrito, não dizendo que esteja ultrapassada a resposta. Essa palavra, esse que você fala, muito bom, orienta bem os seres humanos na imaturidade psicológica, mental, que se encontram. Como posso, para falar a você sobre o que você mencionou, essas palavras. Sim. Ignorância, não saber, para nós, significa um estado de consciência que não está em conflito com uma verdade em detrimento de outra, ou que não faz escolhas a partir de um processo de rejeição e adoção. Ignorância, não saber, significa uma ausência de ideias confusas, mas um estado plenamente aberto para receber tudo. Ignorância nesse sentido para nós, no aspecto divino dela, não? No aspecto do ego inferior, utilizo a palavra humana para falar porque vocês entendem que ego inferior é aquele estado da consciência que está em sofrimento e em conflitos constantes. Mas para nós não existir inferior, não existir superior. Mas como vocês não conseguem entender esse nível de percepção, então precisar usar essas palavras, né? Então, ego inferior, como vocês assim chamam, a ignorância nesse nível é o atributo da resistência. Resistir, se abrir. Resistir, tornar-se simples. Viver o simples.